espero que sim. Bom dia, então, a todos os presentes aí nesse nosso segundo encontro do curso sobre os princípios do design. Esse projeto, desse curso, ele é desenvolvido pelo projeto ARCO, Arquivo, Registro e Comunicação das Ações de Extensão do CCHLA, em uma parceria com o projeto Ocupa Praça, que a gente atendeu essa demanda aí dos projetos, né, do CCHLA, para criar esse curso, para dar essa capacitação aos bolsistas, professores e extensionistas, de maneira geral, que estivessem interessados em aprender esses princípios básicos para a publicação, né, de criar peças para a internet. A gente teve o nosso primeiro encontro, então, na segunda-feira. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, onde a gente conversou sobre a primeira apresentação do curso, né, e eu acabei esquecendo de falar como é que seria o modo de avaliação do curso, né, de como é que a gente vai avaliar e a questão da frequência. Então, como é que a gente vai fazer? Então, aqui tem na primeira atividade o material do curso. Eu acho que eu deixei falado aqui as aulas de ensino remoto, princípios de design aplicados à aplicação, mas eu não falei aqui tem na metodologia, resultados esperados, mas não tem um modo de avaliação. O modo de avaliação são as atividades que vão ser desenvolvidas por vocês. A gente vai lançar a primeira atividade hoje, tá? Então, a gente já tem aqui, nesse primeiro encontro, o material sobre o contraste. Aqui, Daniel, que tu falou que chegou depois, né? Eu coloquei no material de apresentação o livro em PDF, Design para quem não é designer, que ele é a base desse material todo que está compilado aí, já mastigadinho para vocês nessas apresentações. E a gente deu uma lida nesse material do marketing no Instagram, que dá umas dicas aí de publicação, de como pensar o texto, uso de hashtags, planejamento. Tem uma série de coisas aí que a gente não entrou nesse campo na segunda-feira, né, que não é o foco aqui, mas é um material que é interessante para vocês fazerem a leitura, né, de acompanhar e ter uma noção aí de como pensar as publicações também nas redes sociais. Ele é bem voltado para o Instagram, né, mas tem os princípios aí que se adequam às outras redes sociais, fazer publicação para o YouTube, para o Facebook, a gente que utiliza o Twitter também, então é bacana pensar nesse planejamento todo. O encontro de hoje, que seria esse material sobre alinhamento, deixa eu até liberar, que eu não liberei aqui ainda para vocês, eu esqueci de fazer isso. Eu estava exatamente fazendo a finalização aqui da atividade. Depois ele vai mudar o nome. Então, no trabalho de hoje, a gente vai trabalhar com o alinhamento dos objetos nas publicações, nessas peças que nós vamos criar, né, e a importância do alinhamento para a organização, tá, desses elementos. Então, aqui tem fazer uma cópia para cada aluno, ou seja, na hora que eu liberar o material aqui é uma coisa que é bacana do sistema, essa vai ser uma atividade, então, agora que ela vai contar com nota, né, e o sistema de avaliação, ele também é um sistema de frequência, eu não vou ficar fazendo chamada ou lançar um formulário para chamada para saber quem estava presente ou não, isso vai ser feito com a entrega do material. Eu vou definir a data de entrega, a gente vai ter aula no dia 26 e no dia 28, e o curso está programado na agenda até o dia 30 de outubro. Eu vou dar aqui para vocês um prazo mais elástico, eu vou dar até o dia 6 de outubro para entregarem todas as atividades, certo? Então, a gente vai ter uma semana extra aí de entrega. E depois do dia 6 de outubro, eu vou analisar todas as atividades, está todo mundo entregue, todo mundo entregou, tranquilo, aí eu vou fazer a validação e liberação dos certificados de todo mundo. 6 de novembro, que é uma semana depois do encerramento do curso. Tá joia? Que o curso ele vai até o dia 30. Né, ele encerraria agora no dia 30 de outubro. A gente vai definir hoje, o Patrick está aqui, né, se o Patrick puder falar aí da disponibilidade de horário dele depois aí no final da aula, para a gente poder combinar o horário da aula de revisão, né, se vocês tiverem dúvida e tudo, marcar o encontro com o Patrick e a gente coloca o link
no mural também, né, do encontro de revisão e o horário que vai funcionar. Eu estava pensando em fazer na sexta-feira, mas tem que ver a disponibilidade do Patrick e se vai ser pela manhã ou pela tarde, né, vai depender muito da disponibilidade da maioria do grupo. Porque teve gente que veio falar para mim, pô, mas de manhã eu não posso, né, fazer o curso que eu tenho aula, eu tenho outra atividade. Eu falei, bom, então a gente tenta acompanhar o material dos vídeos em aula, vai ser uma atividade assíncrona, e tenta fazer parte do momento do plantão do Tira Dúvidas ali com o Patrick. Então, eu li Patrícia, não é Thalia. Thalia lançou uma pergunta se as peças devem ser que fazem para os projetos aos quais estão vinculadas. Não é responsável por produzir os postos do projeto. Não necessariamente. Eu quero que vocês criem peças utilizando os elementos que vão ser estudados aqui, tá? Se forem fazer peças para o projeto, quem estiver ligado ao projeto, elas não têm a obrigatoriedade de ser publicadas, tá? Porque isso depende da aprovação do coordenador do projeto também. Eu não vou dizer para vocês, não, pode publicar lá no projeto, não. Quem vai definir isso aí é o coordenador do projeto, para não ter problema. Mas vocês podem produzir sobre qualquer assunto, sobre qualquer tema. É interessante que seja sobre projeto, porque você já aproveita o tempo, né, que você vai trabalhar na publicação dessa peça para utilizar com o projeto, mas se quiser fazer para o teu perfil pessoal, para alguma coisa que você tenha interesse, pode ficar à vontade, tá bom? Então, só voltando aqui para a questão da data, como seria dia 28, vai ser o nosso último encontro aqui síncrono, então deve ter o dia 30 ainda do plantão de tirar dúvidas, mas eu vou dar mais uma semana, no caso até o dia 6 de novembro, para fazer a entrega do material. Combinados? Então, é o prazo que eu vou botar aqui nessa atividade, e agora eu vou criar essa atividade para ficar, né, já disponível aí no mural para todo mundo. Então, Google trabalhando, ok. Então, agora deve aparecer no mural de vocês ali, que eu já postei uma nova atividade sobre alinhamento. Aqui, ó, a atividade, aqui está o material. Viram o material, segunda-feira, presença, ficou alguma dúvida? Não ficou? Como é que foi? Podem escrever ou podem abrir o microfone. Há 2 minutinhos. Ficou tudo tranquilo em relação ao material de segunda-feira. Né, se ninguém tem dúvida com o material sobre o contraste, como a gente analisou e tal, vê que é um material bem curtinho, né? Dos princípios do design, tipologia não é um princípio de design, mas é um bônus aqui que eu vou trazer para vocês na próxima semana. A gente viu o contraste. Pela numeração seria repetição, alinhamento e proximidade, mas eu resolvi puxar o alinhamento para o encontro de hoje. E a gente vai ver proximidade e repetição no próximo encontro. Tá bom? Então, sobre alinhamento, o que é o alinhamento, né? Então, por definição, nas peças que a gente vai criar, a gente não vai colocar nada aleatoriamente na nossa publicação. Né? Tem uma capa de um livro aqui, o Homo Ludens, né? As peças não são aleatórias, elas têm um sentido, elas têm um porquê estarem um alinhamento aqui, essas duas figuras, por que o título está numa posição e o nome do autor em outro, né, o nome da editora. Então, é importante a gente perceber isso e ver uma coisa, né, que cada elemento ele tem uma ligação visual com outro elemento dessa página, né, no caso dessa peça. E isso é para dar essa aparência limpa, né, e sofisticada e suave, são termos aí que a gente usa no design, mas de maneira que ela fique harmônica também, né, de que ela tenha equilíbrio nessa composição, para que a gente possa ler, compreender o que está aqui apresentado. Aqui é uma capa de um outro livro, né, que tem uma foto na base, então vocês podem ver que o texto está todo alinhado aqui, então tem as informações com contrastes de cores, e são exemplos aqui que eu trago para vocês. Isso daí
Aqui tem uma outra capa de um livro. Esse aqui eu já acho meio confuso o contraste. Eu estou aqui escondido para ver se eu estou enquadrando direitinho para vocês. Porque a letra ela é uma letra meio dourada, mas com o tempo essa tinta ela vai meio que apagando, e a gente vai deixando de perceber a letra, né? Mas eles criaram uma moldura, tem um elemento de design no centro, o título. Eu vou ver se eu acho essa imagem dessa capa desse livro e vou publicar para vocês darem uma olhada nela direitinho também. Mas aqui tem, quando abre, já tem uma versão dela em preto e branco aí, né, do impresso na página normal. Aí eles tiram alguns detalhes em relação à capa. Aqui está mais... Aqui é a capa na versão na folha branca, né? Então a gente já percebe que o contraste já trabalhou melhor aqui do que na capa do livro, porque ela é uma capa escura e o tom dourado ele está começando a apagar, né? Então, Reclamar com o Senac. E é o livro dos primeiros segredos da direção de arte. Esse livro é interessante exatamente por isso. Ele vai falar eles dão dicas de como utilizar a imagem, alguns tratamentos no Photoshop, do uso de cores, né, sobre o texto, o que a gente vai escrever, como é que o texto se organiza com a imagem na publicação das peças, né, tipos de fonte também. É um livro bem interessante que é voltado para quem trabalha na área de marketing, publicidade, e que geralmente em agência, a agência tem o cara que está lá fazendo a peça, está fazendo a criação, mas ele tem um diretor de arte que é o cara que dá a palavra final antes da peça ser publicada, né? Então, ele tem que dar o aval, ele teve o contato com o cliente, ele entende mais de como é que a peça deve ser lançada e está mais ligado com a campanha toda dessas publicações, né? Então, é um livro bem bacana, esse aqui é da editora Senac, né? Bacana, se quiserem fazer aquisição, depois eu coloco ele também na relação de material, né, das referências bibliográficas, que eu acho que esse livro não entrou, que eu comprei ele há pouco tempo. Então, sobre alinhamento. Se a gente joga os elementos à torta e à direita, fica essa confusão, né? Não dá para entender o que está acontecendo. E quando a gente começa a alinhar, a gente começa a organizar esses elementos, a disposição dos elementos em tela, a gente começa a ver que, opa, agora as coisas começam a fazer sentido na minha tela. Então, aí aqui até a organização das caixas, ela já respeita também a nossa formação, né? A gente lê da esquerda para a direita, então a gente vai ler de cima para baixo, né? Então fica estranho quando no alinhamento dificulta entender a ordem, até está errado aqui o texto. Então, quando as coisas são soltas aleatoriamente, fica essa confusão, a gente não sabe o que é o que, e quando a gente coloca um alinhamento, a gente já começa a dar uma ordem, uma organização para a publicação. Aqui, a gente tem uma disposição de figuras com alinhamentos, né, completamente aleatórios, e a gente consegue ver como a segunda figura, os alinhamentos à esquerda, já dão essa organização, esse sentido de organização. Isso facilita a leitura. Então, a gente tem que alinhar os elementos, e aí vai partir para outro princípio depois, que é da aproximação, que é exatamente o que foi dito logo no começo, né, de que os elementos devem ter uma ligação visual com outros elementos da página. Então, acho que foi quando a gente estava falando de contraste, né, que tem o contraste aqui das peças, mas também tem essa questão dos elementos organizados, né, por aproximação aqui, né? Então eu tenho aqui o que é a empresa, o que a empresa faz, aqui exatamente os tipos de serviços, e aqui a maneira de contatar a empresa, né, endereço, telefone, e-mail. Se a gente consegue manter esses elementos agrupados, alinhados, a gente organiza também esses elementos na nossa peça, então ela acaba ficando mais interessante, mais harmônica. Voltando aqui. E uma outra questão, que como a gente faz a leitura da esquerda para a direita, é interessante perceber que se a gente começa a bagunçar, a gente vai ver isso aqui numa outra figura, que é quando ele faz o alinhamento todo no centro. É interessante utilizar o alinhamento ao centro, em algumas situações, e também pode prejudicar em outras, principalmente quando a leitura é de um texto muito grande. Então, quando o texto é grande, é legal que esteja alinhado à esquerda, ou um alinhamento justificado. Essas
posições de alinhamento a gente vê nas ferramentas de texto. Deixa eu ver aqui, mostrar aqui para vocês criar um elemento aqui, um documento novo um documento de texto. Então, encontro do curso de princípios de animação, já falando de animação aqui. Design. Estudando o alinhamento de texto, pensando de uma maneira que o texto fique claro, legível e facilite a leitura para o nosso público-alvo. Então, se eu coloco o texto alinhado aqui toda à esquerda, como a gente faz essa leitura da esquerda para a direita, de cima para baixo, quando eu termino de ler uma linha, eu automaticamente vou para a linha seguinte. Se eu coloco esse texto centralizado, eu começo a perder essa referência de onde é que está essa linha. Então, é importante a gente analisar isso aí também na hora de alinhar o nosso texto. Quando o texto for muito grande, ele começa a dificultar isso daí. Na relação do texto justificado, então a gente tem um outro problema. Porque quando a gente força o alinhamento do texto de maneira justificada, ele vai fazer um bloco onde ele vai seguir, né, o alinhamento à esquerda e o alinhamento à direita. E ele vai gerar espaços. Então a gente tem que tomar cuidado com esses espaços para que ele não crie rios, né, é um termo utilizado, que são esses espaços de folga no texto, né, que ele vai flexibilizar ali esse espaçamento, ou que chama de dentes de cavalo, que quando são blocos dentro de uma mesma linha. Então, o alinhamento justificado também ele tem que ser pensado, analisado na escolha de palavras, no espaço que vai ser criado, né, entre esses espaços, e uma maneira de fazer isso é utilizar uma quebra de linha. E isso é uma coisa que é meio maluca de fazer em alguns editores de texto, porque às vezes você dá o Enter, ele gera 2 espaços, gera um espaço e meio, e quando você usa um Shift Enter, ele faz uma quebra de linha mantendo um alinhamento. Eu vou botar um espaçamento aqui, ó, duplo, para vocês terem uma ideia de como isso acontece. Deixa eu deixar o português correto aqui, que eu não botei sinal. Se eu dou um Enter aqui no princípios D, ele gerou um espaço duplo. Se eu quisesse manter ele aqui com um espaço simples, né, nessas duas linhas, né, eu tenho que fazer um espaçamento aqui diferente. Então, se eu der um Enter, ele vai respeitar um espaço simples, porque ele está com essa formatação nessa linha, nesse parágrafo, e aqui ele vai sempre fazer o espaço duplo. Né, então, a gente tem que pensar nesses elementos, né, para a gente poder criar esses alinhamentos entre os objetos, entre o texto que a gente for trabalhar, e pensar nessa disposição desses elementos. Então, vocês viram que eu coloquei aqui em negrito, né, então eu já comecei a criar um contraste, já comecei a chamar a atenção do que se trata esse texto que está escrito aqui. Vou duplicar ele aqui, para parecer que tem mais coisa, né? Vamos ver que ele já começa a criar um outro corpo, e a gente vai trabalhar com ele aqui nesse encontro. Então, pensar aqui na hora que for fazer um alinhamento justificado, se eu fosse justificar o texto agora aqui, engraçado que ah, tá. Deixa eu duplicar isso aqui. Está aparecendo aqueles textos... a gente pega em alguns sites, né, que os Loren Ipsen. Isso, Loren Ipsen.
Então, tem uns geradores aqui. Vou pegar uns modelos de texto aqui. Aqui é interessante que a gente tem uma publicação que ela fez a divisão do texto em 2 colunas também, né? Então, deixa eu pegar aqui. Para ter mais informação textual, né, de como vai ser trabalhado isso aqui. E aqui eu vou ver aqui esses alinhamentos, espaçamento. E aqui ainda tem esse problema, né? Eu deixei tudo em caixa alta. Vou formatar o texto aqui, uso maiúscula, minúscula, letras. Então, se a gente vai dando umas quebras de parágrafo no meio do negócio aqui, a gente pensar que esse texto ele vai ser distribuído ao centro, né? Ou alinhamento à direita, ou alinhamento à esquerda. A esquerda já ficou um negócio confuso para ler quando ele quebra essa linha. E se a gente joga justificado, a gente começa a criar formas também, né, com a disposição do texto, utilizando essas diferentes maneiras de alinhamento do texto. A gente tem que tomar cuidado exatamente para manter a legibilidade, né, manter a leitura do texto, a informação textual, para a gente não perder a comunicação com o nosso público. E evitar, né, que ele crie esses espaços, esses rios, e a maneira de fazer isso seria exatamente criando novas colunas de texto, dando outros enters, né, outros parágrafos aqui para que o texto faça essa distribuição dos caracteres. Em sequência, pensando o alinhamento, né, os elementos jogados aqui em cada canto da tela, a gente fica completamente perdido. Como é que fica para vocês a leitura desse cartão aqui, dessa construtora, do Fernando Costa? Né? Por onde é que a gente começa a leitura? A gente vai começar pela construtora real, vem para cá, Fernando Costa, Carlos Miller, Camboá, mas o nosso olho primeiro ele é impactado para ler o nome Fernando Costa, para depois ir para a construtora, e fica uma confusão aqui, né? Então, desconfortável, né, Thaís? De que maneira a gente poderia corrigir essa informação textual? Alguém quiser abrir o microfone e falar, dar uma sugestão, ou escrever no chat. Talvez o telefone dele pudesse ficar embaixo do nome e o endereço junto, mas eu não sei onde eu colocaria o nome da construtora. Talvez em cima, no centro, que nem o nome dele, eu não sei. Boa. Oi, eu acho que aumentar o nome da construtora real, deixar maior que o nome dele, diminuir o nome dele, deixar centralizado, só que centralizar o nome da construtora e colocar esse número abaixo do nome dele, também centralizado, para ficar uma leitura mais dinâmica. E era isso. Eu também pensei em uma coisa parecida, colocar o nome da construtora maior, o nome dele menor embaixo, e todas essas informações, o número, a rua e o lugar de onde ele é, reunidos embaixo, menorzinho. Para ficar uma coisa mais central, já que todas as informações são muito importantes, né, da construtora, quanto o nome dele e tudo. Pronto, foi isso que eu pensei. Essa foi a sugestão da Robbie Williams. Né? Ela pensou o contrário. O importante, como isso aqui é um cartão de apresentação, é muito importante que você saiba com quem você está trabalhando, né? Com quem você está lidando. É a pessoa da empresa, mas é com a pessoa da empresa. Né? Então, ele pensou o contrário. Isso é uma proposição, tá? O nome Fernando Costa maior, construtora, também é em negrito ali no contraste, mas menor em relação ao nome. Os dados de endereço ok, e o telefone de contato ali, e tudo alinhado ao centro. São poucas informações, mas ele condensou a pessoa, a empresa, depois o endereço e o telefone de contato. A proposta de vocês não está errada, eu também acho boa. Então vamos pegar aqui. Fernando Costa.
Volta para cá, construtora real. Vou botar assim, endereço da construtora, número, cidade, unidade da federação, e vou botar aqui o meu número de telefone. Então, o que ele... O que ali foi feito, né? Deixa eu mudar aqui esses espaçamentos. O alinhamento aqui todo ao centro. E ali ele fez o quê? Fernando Costa. Deixou a primeira letra maiúscula. Ele deixou aqui negrito. Vou botar aqui tamanho, então, 16. Construtora real, vou deixar tamanho 12. Negrito. Endereço, cidade UF. Pronto, ele fez basicamente isso aqui, né? A sugestão de vocês, pra vocês verem como não está errada. Deixa eu fazer aqui. Deixa eu ver se eu consigo criar gráfico, barra, coluna, linha, pizza, desenho. Eu vou criar 2 linhas aqui. Para a coisa aparecer. E vamos jogar aqui essa outra informação, só que agora fazendo o contrário, né? Vou botar aqui assim. Diminuir aqui o tamanho do nome dele. Oh, caramba. Vocês tinham colocado o telefone junto com o endereço? Ou antes do endereço, né? Então, para mim, nenhuma das duas propostas está errada. Tá? Eu acho que as duas são boas, mas é como eu falei, é importante que a pessoa com quem você está lidando, já que é um cartão pessoal, né, um cartão de visita, ele tem um certo destaque. Então, de repente, colocar o nome construtor em cima fica interessante. Né? Acho que houve uma proposta dessa, manter o nome em cima, com o telefone dele aqui. Não foi isso? Também é uma proposta elegante. Nessa proposta aqui, o nome construtora ficou solto. Né? Mas, às vezes, tendo aqui um elemento gráfico, a gente inserindo... botar aqui desenho... Eu vou ter que desenhar alguma coisa aqui, olha que legal. Então, vamos pensar aqui... Ricardo, você consegue desenhar uma casinha aí? Para combinar com a construtora? Vamos lá. Horrorosa. Eu achei ótimo, enfim. Ele podia ter as coisas... ele tem as formas prontas aqui. Ó. E eu perdendo meu tempo desenhando, olha só. Então, vamos ver uma outra forma aqui. Não. Linha, colinha, cadê? Cadê aquele elemento lá que eu puxei daqui? Forma. Então, vamos pensar uma coisa assim, preenchimento, vou botar aqui cinza assim, a casinha vem aqui. Aí vamos jogar o que agora aqui? É real o nome da construtora, né? Vamos botar o nome real aqui. Nossa, criador de logomarca, sou um horror. Patrick?
Essa missão é tua. Então, alinhar aqui ao centro. Ok, salvar e fechar. Que horror, meu Deus, o horror. Deixa eu ver se eu tenho como aqui alinhar, ajustar texto, legal. Então eu consigo agora jogar ele aqui. Não, ele destruiu tudo aqui. Horrível, né? Mas que tal? Para ter uma ideia assim de colocar um elemento gráfico ali. Então, são propostas, são longe de mim. Tô julgando não, né? Mas a ideia, o toque tá gritando, né? Tá horrível. Mano, ficou bom, Lívia. Tá alinhadinho ali. Não, cara, porque o triângulo não tá centralizado, o quadrado, que agonia. Sério? Mas eu achei ótimo. Na verdade, você foi muito bem. Ai, muito obrigada. Melhorou agora? Vamos diminuir aqui. Ó, tem uns bugs do programa aqui, né? Pronto, construtora real. Tá bonitinho. Então, são propostas que não estou dizendo que aquela proposta ali da apresentação era mais correta, de ter alinhado ao centro, mas aí tem essa informação. Não vamos centralizar tudo, né? A gente pode brincar com o alinhamento também das informações, e isso pode gerar, né, outros resultados. E uma outra coisa que foi feita aqui nessa proposição, né, jogou todo mundo para a esquerda, como deu um outro equilíbrio, a gente aproveita melhor o espaço branco do cartão, que é importante deixar a figura respirar, né? E uma outra coisa que foi feita também, né, que a gente pode pensar também para diminuir o peso e aumentar o contraste, aqui ele colocou uma linha cinza que é só para mostrar o alinhamento, né, mas a gente pode colocar a fonte em cinza também. Então, voltando ali para a nossa figura, a gente pode, não, isso aqui é uma informação secundária para mim, então eu não vou deixar o texto aqui preto, eu vou deixar ela num tom de cinza. A informação está ali, ela perde o contraste com o branco, esse aqui ficou um cinza muito claro, então vou deixar um cinza um pouquinho mais escuro. Né? Deixa eu dar um ganho de zoom aqui para vocês verem como já ficou um pouquinho melhor. Eu vou fazer o seguinte, vou copiar essa informação toda aqui, e vou colar e vou fazer a dica ali da Robin Williams, né? Vou jogar o texto para cá. Então, para a gente já perceber que tem uma outra possibilidade aqui nesse alinhamento também. Né? Então, são propostas que são interessantes, são visualmente interessantes e que acabam fugindo do convencional e acabam tornando o trabalho mais interessante. Voltando aqui, então, depois que alinhou, a questão do alinhamento ao centro, né? A gente pensar exatamente nisso, que o espaço do texto alinhado ao centro, quando o texto é muito grande, o que eu tinha comentado, né? A gente, quando chega no final, vai para a linha seguinte, como a gente perde essa posição, dá esse deslocamento, a gente acaba atrapalhando a leitura. Então, é importante nem sempre alinhar tudo ao centro, tá? Principalmente quando o texto é muito grande, para evitar confusão na leitura. Aqui tem uma proposta de alinhamento de uma publicação. Esse exemplo também é tirado do livro, tá? Então, aqui o texto, carta final, né, tá alinhado ao centro da página, né, junto com a figura, então, esses elementos aqui eles estão alinhados ao centro. Aí tem um subtítulo aqui com outro alinhamento. Lívia falou que tem toque, e aí, Lívia, como é que fica a situação dessa, né? O texto está alinhado direitinho aqui à esquerda, aqui está alinhado à esquerda, mas os títulos e os objetos não têm o mesmo alinhamento. Né? Como é que a gente resolveria essa situação? Né? Então, quando a gente faz uma organização do texto de título com subtítulo, o objeto gráfico e o texto,
com os espaçamentos, o texto agora ele está com o alinhamento justificado. Essa barrinha aqui de efeito, né, para destacar a data da publicação, vocês veem que isso tudo já tornou a coisa muito mais harmônica, já ficou muito mais interessante. Então, são proposições aí de pensar as publicações, né, são os mesmos elementos, só que somente com a organização deles, a distribuição deles em relação ao alinhamento, como ela já ganhou uma outra vida, né, já ficou mais interessante. Não foi? Uma outra questão em relação à simetria da nossa publicação é pensar nisso. A simetria ela é desejável, né? A gente gosta de coisas simétricas, a gente tende a gostar e achar que as coisas são mais harmônicas quando são simétricas. Mas quando ela é muito simétrica, ela fica monótona. Ela não nos causa tanto impacto, não é tão interessante quanto ela poderia ser, né? Então, nem sempre é bacana utilizar a coisa toda simétrica. Em alguns momentos tem uma simetria ok, está equilibrada, tem uma boa composição, mas a gente pode quebrar com essa simetria, né, gerando peças que acabam sendo muito mais interessantes. Visualmente, elas são mais elegantes até para a gente. Assim, elegantes não. Elas são mais interessantes mesmo, elas quebram com o que é o normal, e a gente acaba, pô, essa é mais interessante do que a peça simétrica. Ambas são bonitas, mas quando a gente quebrou o eixo aqui, saiu do centro, né, e a própria figura, ela teve uma distorção, ela acabou sendo mais impactante para a gente. Até o uso de cores, tudo que foi trabalhado aqui. E pensar na distribuição com os outros elementos também, né? Pensar que tem um título que está aqui, depois ele começa com um espaçamento de parágrafo aqui separado do título. Tem que cuidar, né? Aqui a regra aqui é para manter alinhado, mas eu acho que a regra ela serve para a gente ter um norte, ter uma linha direcional, e se a gente sabe por que está quebrando, o que a gente está querendo provocar com isso, ela também é interessante. Então, pensar no uso da simetria e assimetria nas publicações. Aí que eu estava falando para vocês na questão do card, né, do cartão de visita, de quando a gente alinhou os objetos para o lado direito, a gente deixou um espaço branco que deu respiro, né? Então, a gente fez com que a nossa peça aqui respirasse. Eu acho que eu fiz errado aqui o negócio. Quer ver? Não, cadê? Tinha uma outra imagem aqui que era alinhada para o lado de lá, simétrica. Que era exatamente aquele modelo do cartão, né, de manter esse espaço em branco para que a imagem respirasse. Eu vou corrigir depois aqui na apresentação. Faltou colocar essa imagem. Na minha cabeça eu coloquei, mas na execução faltou. Então, pensar isso, pensar em utilizar esse espaço em branco, para que a gente tenha equilíbrio na composição, pensando no contraste do peso dos elementos disponibilizados na figura, tá? E uma outra proposição de alinhamento, né, pensar um alinhamento que ele siga o contorno do objeto. Isso também gera um impacto visual interessante, acaba sendo agradável para a gente olhar, né, esse tipo de imagem. Então, se conseguirem fazer, algumas ferramentas já permitem que o texto faça esse tipo de alinhamento em relação ao contorno do objeto. Experimentem também fazer isso, que traz resultados que são interessantes para a leitura, né, e para a visualização da imagem. Porque o que vai gerar, como a gente viu no Encontro segunda-feira, o que vai gerar impacto, né, de ter um engajamento, ter compartilhamento das imagens, exatamente quando as pessoas elas são impactadas com a publicação da gente, que elas gostam e enchem os olhos, né? Poxa, que imagem bonita, isso aqui eu tenho que mostrar para os meus amigos, para o meu grupo, eu vou compartilhar. Então, se a gente conseguir atingir esse impacto através do contraste, através do alinhamento, através dos outros elementos do design, a gente vai ter um melhor alcance aí da nossa publicação. Tá bom? Da apresentação de slides era isso aqui hoje. E eu ia mostrar para vocês, deixa eu ver aqui, meu HD está cheio, deixa eu ler aqui que aqui é mais fácil a leitura para mim, para eu
mostrar para vocês algumas coisas que eu separei, né, para finalizar o momento de hoje, para falar do exercício, né, do exercício que a gente vai fazer. Então, curso design, aqui. Eu fui na internet e busquei, fiz uma busca ali por erros de design, né, e eu lembro que eu falei para vocês algumas coisas assim, né, de aqui o contraste, né, das cores, as cores com os tons muito parecidos, né, esse aqui, cesta do entretenimento quebrado, é esquisito, ele também não contrasta muito com a basezinha rosa, aqui no domingo também, então, tá estranho, né, a gente vê que tá tudo alinhado aqui ao centro, então é tudo centralizado, e isso dá um certo desconforto aqui na leitura, então, pensar Ricardo, nisso. Oi. só uma dúvida. É interessante dar esse foco para alguns dias e outros não, porque fica parecendo que a segunda, quarta, sexta e o domingo são mais importantes. Então, isso é É uma muito... pergunta sincera. Não, mas isso é o seguinte, isso é uma coisa que eu vou... Deixa eu ver se eu tenho aqui fácil. Acho que eu vou ter que logar com outra conta. Não, tá aqui. A gente faz um planejamento das publicações, né? O Patrick pode até falar isso para vocês, dentro do projeto Arco e do projeto EPA. Cadê aqui o meu drive? A gente sempre pensa na publicação das peças para o Instagram de acordo com o nosso público, quando é que eles estão, qual é o horário que eles estão mais engajados, qual é o dia da semana que eles têm mais resposta, né? E quando você começa a fazer esse tipo de programação, você acaba fidelizando o teu público, que ele sabe, olha, todo dia, toda segunda-feira, o projeto Arco publica o que vai ser feito na semana, que vai ter uma live. Então, eles já sabem, já esperam que na segunda-feira eles vão ter essa informação, né? Então, isso acaba dando esse engajamento do teu público, do teu perfil. Então, é importante pensar em ter um planejamento disso daí, de como tu vai fazer as publicações. Deixa eu ver se esse arquivo aqui... Isso aqui é uma planilha que a gente meio que estava utilizando, mas deu uma parada no projeto, que era pensar exatamente as publicações da gente, né? Então, vai publicar para o Instagram, vai ser no feed, o horário da publicação, né, o dia que vai ser publicado, está até errado aqui, setembro, né? Então, vai ser, a gente criou os eixos de editorias, né? Então, é exatamente essa imagem daqui. Isso aqui seria editoria, interação, novidade, ideia, feedback, né, storytelling, capacitação e entretenimento. Então, são as editorias que a gente vai gerar, né, do que a gente vai publicar. Então, para dica, eu tenho para o dia tal, vai fazer tal coisa, qual é o filme para a gente assistir. Então, é legal quando você faz esse planejamento das tuas publicações, né, para fidelizar teu público, para saber o que vai acontecer. É claro que a gente tem dias que são malucos, ainda mais que a gente trabalha em uma agência, num projeto que ele abraça, né, algumas outras demandas, como se fosse como se fosse uma agência de notícias, né? Imagina o que está sendo para os historiadores analisar o contexto histórico que a gente está vivendo hoje, com as mudanças aí, com a epidemia, governo, relações internacionais, essa coisa toda do Trump teve Covid, não teve Covid, que para mim ali foi uma falácia, eu nunca vi ser tão rápido um tratamento daqueles, né? Então, tem uma série de coisas que são questões que numa agência de notícia, tu é bombardeado constantemente com coisas que você, como é que pode? Esses negócios estão meio que fugindo do controle, né? E tem a questão também, que daí é do dilema das redes, né, Daniel, que é essa coisa dessas bolhas que vão sendo criadas do que o teu público segue, e ele vai te seguir por conta disso, e as pessoas que ele segue também vão acabar recebendo esse tipo de informação, e isso vai impactar. Eu recebi uma publicação, acho que foi ontem, dizendo que o Instagram
aqui está a página do Arco, né? Vou mostrar para vocês que o vídeo já está disponível aqui. Mas o Instagram, como é que ele estava fazendo essa métrica de engajamento das publicações? Era você curtir a publicação, dar um like e fazer um comentário. E agora, se você dá o like e salva a postagem, ela está ganhando mais ponto para gerar mais engajamento e jogar essa publicação nas outras redes. Então, eles ficam mudando a maneira como a ferramenta vai trabalhar para ter mais alcance. E isso, de certa forma, direciona o nosso público. Né? A gente começa, a gente vai ter que mudar o nosso comportamento de acordo com as publicações. Então, a regrinha do sindicato é sempre fazer, eu sempre faço com o sindicato, né? Eu sempre dou like, faço um comentário, salvo e compartilho. Né? Jogo isso aqui, é que aqui na versão web ele não faz a publicação no meu Stories, mas eu normalmente jogo no meu Stories. Olha só essa dica aqui da revista, do projeto e tal. Então, Curitiba. Até curti. Esse aqui é meu primo, que ele é fotógrafo. Então, é curioso a maneira como eles vão mudando os algoritmos, de como é que isso vai ter alcance, de como é que isso vai trabalhar com o teu público e como é que ele vai alcançar outras pessoas fora dessas bolhas. Né? Na BitWeek dessa semana, deixa eu até colocar aqui, a palestra está em inglês. Daniel, era legal dar uma olhada nessa daqui. Eu acho que tu vai gostar. Né? Foi a palestra do Theo Lin sobre o ser digital, né? De como é que as redes estão lidando com esses algoritmos de impulsionar o consumo, de como é que nós nos relacionamos com isso. Né? Isso aqui ele faz uma apresentação de como é que o curso deles, ele é da Irlanda, né? Que ele foi uma parceria com o Kleber, que está coordenando o projeto, que ele fez um sanduíche do doutorado dele, que foi lá na Irlanda. Mas ele tem um gráfico aqui que é muito interessante. Deixa eu ver aqui, já foi quando abriu para as perguntas. É aqui, ó. Que eles fizeram umas pesquisas, né? De quantas pessoas confiam no governo. E ele estava falando assim, olha, a Irlanda confia pouco. O Brasil também confia pouco no governo. Aí a outra pergunta era o quanto se confia nos meios de comunicação. No Brasil não se confia nos meios de comunicação. E depois ele apresenta um cara e disse, olha só, vocês não confiam no governo, vocês não confiam nos meios de comunicação, mas o que é mais doido nisso tudo, ele está falando de marketing digital, né, é que quem mais produz fake news no mundo, né, quem está no topo da produção de fake news é o Brasil. Ele está lá entre os 3 maiores geradores de fake news. E a gente acaba... Como assim? Né? A gente não acredita no governo, não acredita nas notícias e produz fake news adoidado. E como é que a gente lida com isso? Né? Então é importante a gente pensar um pouquinho fora da caixinha, né, meio que se dissociar dessas redes e tal, mas aí vai entrar numa outra discussão. De como a gente ser mais crítico com as redes, com as plataformas. Só para encerrar, durante o período de eleição, essa polarização toda que gerou no Brasil, eu cancelei, né, o termo hoje é cancelei, várias amizades no Facebook. Eu bloqueei meu Facebook por um período também, que eu estava no mestrado, coincidiu com o mestrado, e eu não estava conseguindo produzir porque a gente fica viciado na ferramenta. Então, o Instagram diz lá para você, olha, eu quero limitar quantas horas eu vou ficar na ferramenta. Eu estava vendo que eu estava ficando 2 horas no computador por dia olhando o Instagram. Não, para com isso. Eu vou botar aqui para mim que agora é 40 minutos por dia. E ele alarma para ti e diz, olha, já excedeu o tempo hoje. E é importante a gente fazer, né, esse exercício para a gente viver mais o mundo, viver mais as pessoas, né? E essa polarização me fez bloquear muita gente. E como isso é ruim, porque a gente acaba deixando de ouvir o outro lado também, né? Então é importante que a gente conheça os 2 lados da história para a gente poder ter a nossa própria opinião. Senão a gente vai trabalhar muito com preconceitos.
né? Dica, Your Hour, tá na Play Store. Boa, Vitória. Obrigado pela dica. Vamos voltar para o alinhamento, né? Vamos voltar aqui para o exercício. Até porque já está chegando no final do horário. Das imagens que eu separei, então tem essa daqui que tem esses problemas de contraste, né? Tem essa coisa aqui, se fosse pensar numa publicação só, uma coisa muito confusa. E como eu tinha falado para vocês na segunda-feira, de muitos dos perfis do Instagram, né? O pessoal faz mosaicos. Deixa eu ir lá na Bitwiki para mostrar de novo como é que está o mosaico da Bitwiki. Quando a gente visita o perfil, a gente vai ver que está tudo encaixadinho, tudo bonitinho, né? Ó, agora eles encaixaram. Isso aqui sou eu do ano passado. A gente fez uma zumbi walk. Mas vocês veem que tem um sentido no alinhamento das peças, na construção. Isso aqui tudo é um elemento que a gente vai ver no próximo encontro, que trata da repetição, da gente repetir os elementos para ter uma harmonização e uma identidade com as nossas peças, o nosso público. E até vira meio que uma assinatura quando você é um artista, né? As pessoas sabem que o traço, por exemplo, deixa eu pesquisar aqui um artista que é de quadrinho, tá? John Romita. Tem como eu sou maluco, né? Eu estou usando o Mozilla e eu não uso o Google. E às vezes eu sofro com isso, porque o Google ele acha muita coisa, né, no mecanismo de busca, e eu estou utilizando o DuckDuckGo, porque o DuckDuckGo ele não faz rastreamento do que você pesquisa. Às vezes eu acabo indo para lá para poder ver. Esse artista aqui, o John Romita, ele tem um traço que é único, então a gente já sabe, quando a gente vê um desenho, esse desenho é do John Romita. Esse é o filho dele, é o John Romita Jr., a gente já identifica, é uma assinatura, o traço dele é uma assinatura. E quando a gente começa a fazer o uso da repetição de um elemento, de uma maneira como a gente constrói as nossas figuras, a gente meio que cria uma identidade disso daí e o público já sabe, pô, isso aqui é publicação da Rochely, da Vitória, da Lívia, do Patrick, porque tem um estilo ali incorporado, né? Então, é interessante a gente trabalhar com isso e isso vai identificar também com o nosso projeto, com a nossa marca. Então, é bom pensar nesses elementos ali para gerar esse tipo de reconhecimento do nosso traço. E pensar na hora que a gente for fazer as publicações em mosaicos para a gente não criar umas coisas que estão meio absurdas, né? Isso aqui é a clínica de massagem ali. Aí a pessoa bota aqui a massagem na batata da perna, massagem nas costas e virou a cabeça. Pô, deu um giro aqui é o exorcista, né? Torceu o pescoço. Então, cuidar na hora de pensar em criar peças, né, de planejar a publicação em mosaico para não acontecer esse tipo de coisa. Porque na publicação aqui da Bitwiki, quando a gente faz esse planejamento, né, de peças e em algum momento você coloca uma outra peça aqui no meio, você vai quebrar a harmonia desse mosaico. Né, então, as publicações hoje estão todas ok, mas se eu tirasse daqui, por exemplo, essa figura, daqui para baixo ele ia mexer, ele ia botar o braço aqui para cima e ia quebrar esse desenho, e lá em cima isso vai ser quebrado também. Então, quando pensar em mosaico, criação de mosaicos, e evitar também, teve um caso, caramba, deixa eu ver se eu acho aqui, que é cômico, será que eu mostro? Eu vou pensar se eu vou mostrar aqui para vocês, que o negócio é para maiores, né? Só tem maior de idade aqui, mas foi muito engraçado. Porque o cara fez uma publicação dessas em mosaico, só que na hora de fazer o mosaico, ele cortou a palavra no meio. Né? Então, ficou muito esquisito. Deixa eu achar. Eu estou usando o Telegram, eu gosto mais do Telegram do que o WhatsApp. O Telegram tem N ferramentas, ele é uma base de dados aí de material também. A gente tem os grupos de pesquisas e de projetos trabalhando com o Telegram exatamente por ele manter todo esse acervo, né?
Ontem na live da Bitweek o Lucas comentou isso. Pô, a gente está trabalhando desde 2014 no projeto, todo ano a gente renova. E quem entrar agora em 2021 vai ter todo o acesso de imagens, de vídeos, de publicações que a gente colocou na ferramenta. O WhatsApp não, tu só consegue ver a partir do momento que tu entrou, né? Então tu perde todo esse histórico. Então é uma base de dados com muita informação dentro do projeto. Cara, será? Onde é que eu tô? Eu tô tentando achar aqui. Bom, eu vou achar e vou mostrar para vocês em outra ocasião. Eu vou mandar aqui no mural para vocês verem como é engraçada essa coisa quando você quebra, né? Você planeja mal a publicação e acabou virando um meme e deu muito engajamento para a publicação. Foi uma coisa muito esquisita. Foi de uma churrascaria onde o cara foi botar picanha e ele cortou o nhaque na publicação. Então ficou o pica de um lado, né, e o nhá do outro. Então ficou horrível, né? Mas deu engajamento. Foi tão engraçado, tão tosco, que acabou gerando engajamento para a publicação. Mas é o tipo de erro que é bom evitar, né? Como esse daqui. Outra coisa, o que está errado nesse tapete aqui? A gente que já viu aí. Só dá para ler que nada é possível, né? Então, assim, é uma motivação, só que é o contrário. Então, qual foi o erro dele aqui? Né? No in aqui. Ele não utilizou o quê? Ele não utilizou o contraste das cores. Né? Exatamente. Faltou um contraste. Imagina você levantar e ver isso, assim, toda manhã. Nada é possível. Já é deprimente, né, o negócio. Muito bom. Aqui, uma outra peça aí que o cara foi fazer. Qual é o erro aqui, né? O Cadório tá dando risada ali. Ele foi utilizar o F aqui maiúsculo, deixou... Como é que chama essa... Tem um nomezinho quando usa essa primeira letra em caixa maior, né? Capitalização, né? A capitalização. Então, ele ficou fashion fart, né? Então, ficou um peido fashion. Se a gente fosse traduzir, não é uma moda fashion, né? Uma arte fashion, é um peido fashion. Pô, cuidado, designer, cuidado com o que vocês estão fazendo, né? Prestem atenção. Aqui, isso aqui era para ser um livreto sobre signos. Você teve um filho que nasceu do signo, é o peido da moda. Você teve um filho que nasceu do signo de câncer. Assim, parabéns, você tem câncer. Horrível, né? Então, cuidar com a informação textual, né? Observar esses pequenos detalhes. Aqui é um outro problema muito comum, né, nos infográficos, né? Quais são os seus planos após a escola, né? O ensino médio, né? Então, eu vou entrar no mercado de trabalho, eu vou me unir aos militares, eu vou ir para a universidade e vou tirar um ano de folga, né? Eu vou tirar um ano sabático. Só que, ó, a escala de 91 para 5% e 1,3, né? Totalmente fora da curva esse negócio. Então, é outro cuidado que a gente tem que ter com a publicação de infográficos. Infográficos fazem muito erro dessa maneira. Tá? Aqui também vou fazer uma peça aí para o restaurante do amigo de vocês. Eu ajudo vocês a fazer aí o menu de vocês. Aí o cara fez o menu para as crianças, né? Pô, eu vou lá, vou comprar costela de criança. Vou comprar um hambúrguer de criança. Cuidado com a hora de criar aqui o modelo do... O próprio Hannibal, né? Misericórdia. Então, tem todo um estudo de semiótica aqui também, né, para a gente fazer. E aqui, qual é o erro dessa publicação? Então, né?
Antes eu era um gordinho branquinho, depois do personal training eu fiquei um moreno sarado, com baita de um black power, né? Eu acho que o negócio tá meio errado. Então, cuidar também na escolha das imagens que vocês forem utilizar, né? Que tá muito errado isso aqui. Aí aquela imagem lá que eu peguei e puxei no slide para vocês, né? Deixa eu ver o que mais tem aqui. De novo, qual é o erro? Nasceu novamente. O nosso erro de contraste aqui na publicação, né? You are, você está sozinho ou você não está sozinho. Né? Então, o Outubro Rosa aí meio que complicou, né? Aqui, nossa, essa aqui, o designer foi usar uma máscara aqui com a foto da mulher para fazer a letra A e ficou essa coisa esquisita com a cabeça dela. Então, meu Deus. Meu Deus, né? Muito engraçado. Aqui é a questão da aproximação, né? Jogou na fachada. Como é que a gente está lendo isso aqui? O sale, né, de vendas com 50% de descontos, ficou sassá lelé. De novo, então, ok, se a gente olhar só de um lado, tá perfeito, tá tranquilo, né? Só um sale aqui tá ótimo. Mas quando joga um do lado do outro, né, e o alinhamento aqui, a distância praticamente muito próxima, né, ficou feio. Então, cuidar aí com a aproximação também dos objetos, né? E aqui, que confusão. Isso aqui é um exemplo de um site feito nos anos 90. Uso de imagem, uso de texto, linhas. Eu pensei em passar isso como atividade para vocês. Vem cá, vamos corrigir isso daqui. O que vocês acham? Como é que a gente pode gerar um mapa aí, criar um menu, né, de fazer essa correção aí dessa figura? Essa era a última. Então, é isso. A atividade para vocês, tá? Agora, voltando aqui para a gente encerrar, né? Então, já está disponível para vocês no mural a atividade desse segundo encontro, o 3 e o 4 que eu vou liberar semana que vem. Então, a gente tem aqui a apresentação de hoje, eu vou dar uma complementada nela na figura ali que eu esqueci de colocar, eu vou corrigir. Né? E aqui tem o formulário da atividade, o formulário é esse aqui. Então, o que eu estou pedindo para vocês fazerem? É por isso que eu acho que tem que ter uma conta do Google para poder fazer o envio, tá? Todo o material vai ser enviado para mim, então vocês vão fazer o quê? Primeiro, vocês vão selecionar 3 arquivos. Vocês podem criar os arquivos também, se quiserem, tá? Onde vocês vão trabalhar com contraste de cores, contraste de tons e contraste de escala, certo? Vocês podem enviar o arquivo separado, ou podem pegar essas 3 imagens e jogar dentro do documento do Word, mandar o Word para cá, ou mandar um PDF, né, transformar em PDF, ou zipar os arquivos, usar o WinZip, o WinRAR, alguma maneira de compactar e mandar o arquivo para cá. Tem que ter pelo menos uma imagem de contraste de cor, contraste de tom, contraste de escala, ou vocês podem mandar as 3 imagens separadas, tá? Também ele está aceitando aqui o envio de até 3 imagens. Aqui tem uma figura, né, com fonte e cor exagerada, texto, tal, não sei o quê. Então, a ideia é criar uma peça para publicação, tá? Então, vocês vão adicionar aqui embaixo um arquivo para divulgar. Eu botei aqui o projeto de extensão, mas aí teve a pergunta lá deixa eu ver, da Thalia. Foi da Thalia ou foi na Thalia? Deixa eu achar aqui no chat, se tinha que ser do projeto. Né? Então, na verdade, eu gostaria que fosse do projeto, que vocês já ganham tempo aí para produzir peça para o projeto de vocês, para planejamento do projeto de vocês e ter uma peça nova de publicação. Mas pode fazer uma peça do perfil pessoal também. Então, vocês têm que ter uso de título, um subtítulo, se tiver ou quiser utilizar, e fazer publicação com texto. Tá? Inserir imagens para ilustrar o projeto, imagem que seja relacionada com a publicação, até ficou errado aqui, com essa publicação.
Então, se você vai falar sobre, vou brincar aqui, o projeto sobre a aquicultura, sobre a produção de tilápia, você não vai me colocar um tubarão branco aqui nessa imagem, né? A não ser que o texto fale que o tubarão é um grande comedor de tilápias. Mas é interessante relacionar imagens com o texto, tá bom? Então, são 2 exercícios, tá? Um para criar imagens com contraste ou localizar imagens que tenham esses 3 tipos de contrastes de enviar para mim, e o outro é criar essa peça que tenha essas informações todas, certinho? Ricardo, uma dúvida. Oi. Eu posso usar qualquer aplicativo, pode ser o Canva, pode ser Não tem problema nenhum. Eu até na segunda-feira falei do Canva, né? Mostrei o Canva para vocês. E na semana que vem a gente vai ter um encontro que é só para falar do Canva. Tá? Só para mostrar o Canva para vocês, como vocês podem utilizar ele para publicação e tudo mais. Acho que a gente pode até rodar na segunda. Eu vou ver se a gente faz o Canva na segunda ou na quarta. Acho que na segunda é legal, porque daí vocês já podem ter o uso da ferramenta, porque na quarta-feira a gente vai fechar a outra parte da repetição. É muito simples, é muito rápida, e depois a parte que tem mais trabalho é a escolha da tipologia, né? Que, na verdade, que eu falei que é um bônus, mas é mais para entender os tipos de fontes e como é que a gente consegue harmonizar as fontes e não utilizar muitas fontes, né? Tem gente que quer botar peça com fonte moderna, serifada, não serifada, fonte mais clássica, usar fonte com desenhos, então é um negócio muito confuso. Então, pensar na escolha dessas fontes, ter uma base de fontes para ser utilizadas para as publicações. Tá? Então, isso eu consigo matar no horário com você semana que vem, e aí o outro momento seria mais do Canva para mostrar essas aplicações de como usar a ferramenta para vocês fazerem as peças finais. Aí talvez seja interessante fazer isso na segunda, porque daí dá mais tempo para vocês pensarem até a publicação desse exercício, né, de, ok, vou trabalhar agora, vou fazer com mais calma, já que o prazo de vocês é um pouquinho mais elástico, ele tem uma semana além do encerramento do curso mesmo, tá bom? Fechado? Tranquilos, todos? Alguma dúvida? Mais alguma coisa, alguma informação? Só uma coisa, eu tentei abrir o formulário e não tá, eu não consegui acessar. Não conseguiu acessar? O formulário está pedindo solicitação de acesso. Deixa eu ver o que ele fez aqui. Não era para ter isso. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. É que ele está restringido aqui ao Lavide. Tentem agora, por favor. Ainda tá. Ainda tá? Sim. Ué. Mas não era para ter problema aqui. Que coisa. Agora eu consegui, Ricardo. Eu tinha Agora feito abriu. Dar um F5. Isso. Então tá bom. Então, se já tiver disponível, tranquilo. Conseguiram todos. Para mim deu também. Massa. Então, Patrick, sexta-feira, melhor à tarde, melhor de manhã, para a turma também, como é que a gente faz para vocês? Para a maioria, melhor de manhã ou de tarde? Fazer ou amanhã, né, também. Para mim fica bom das 15h30, se possível. Tá. E 15 a gente tinha horário do Isso, Ricardo, ia dizer, para amanhã à tarde tem a outra atividade já, né, do Cupa Praça e do Arco, né, eu acho que amanhã à tarde está um pouco corrido.
Nivaldo, seria sexta agora, o primeiro, assim, eu fiz nas outras vezes, eu abria a sala nesse mesmo horário, né, e ficava 1 hora disponível, né, para, assim, não é obrigado todo mundo a aparecer. Quem teve dúvida, quem quiser conversar, falar alguma coisa, alguma ideia que teve, entra na sala, a gente vai, organiza e conversa e não tem problema, né. Então, seria sexta agora e na próxima sexta também, ou na quinta-feira. Pode ser quinta de manhã, Patrick? Quinta de manhã, deixa eu ver aqui. Eu tô vendo Isso, que tem pode gente... ser. Até a meio-dia e 30 é possível. no caso, seria às 10 horas da manhã, de amanhã, então. Pronto. Tem gente que para acessar sexta, né, Aline? Aí tem gente que prefere de manhã, tem gente que prefere à tarde, na sexta-feira, que tem que ver essa coisa do horário de aula. Como é que a gente resolve isso? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma enquete aqui. Consigo. Eu consigo. Cadê? Atividade, alinhamento, princípio, design, turma. Eu tenho aqui como criar uma enquete, atividades, criar pergunta. Tá. Múltipla escolha. O Patrick vai tirar as dúvidas, é isso? É, Não teria como a gente colocar no mural, tipo, tu pode criar, sei lá, algum tópico lá no mural, daí a gente põe as perguntas e daí ele poderia responder, tirar as dúvidas de quem tiver com ele amanhã ou na sexta, e quem não puder participar, deixar a dúvida lá no Classroom. O que é que você acha? Daí tem que deixar gravado, né, pra gente ver depois. seria fazer um vídeo, né? No caso, ele teria que ser mais informação textual. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma enquete aqui, uma pergunta, escolha horário para o encontro de sexta, o encontro de revisão de dúvidas, né? A gente coloca aqui a opção quinta, às 10 horas. Quinta tarde, a gente tem a live, né? A gente não pode fazer na quinta tarde. E no caso, seria na sexta. 10 horas, ou na sexta. Tu consegue fazer das 14 às 15, Patrick? Eu consigo. Na sexta-feira? Tu tem aula, né? Isso. Bom, eu vou ver com o Rafael, então. Mas aí são essas opções, então. Ricardo, aí aqui no caso seria Patrick. E aqui Patrick. Certo? Então, sem nota. Eu vou deixar isso aqui até quinta-feira. Horário. 9 horas. Perguntar. Na verdade, eu fiz o mural de dúvidas aqui, horário de dúvida do plantão, né? Eu tô achando que a gente vai fazer mais de um plantão, viu, Patrick? Eu fico na sexta tarde e se puder fazer de manhã, a gente vai ver mais o horário do Patrick, né, para quem puder na quinta-feira. Aí vai ser pela enquete, Genete. Aí é bom dar uma olhada na resposta aqui no final. Já tem uma resposta.
Vitória já devolveu aqui, já botou sexta à tarde. Tranquilo. Então, ou quer definir logo amanhã às 10 da manhã, quem puder amanhã às 10 da manhã com o Patrick e comigo na sexta tarde. Acho que vai ser mais fácil do que fazer a escolha, né? O que vocês acham? Eu sou confuso, eu quero atender vocês, entendeu? Não quero que tenham dúvidas para ninguém ficar com dúvida. E fazer essa coisa aqui da dúvida, né? Foi a sugestão que foi dada aqui no grupo também. Deixa aqui sua dúvida. Né? Então, resposta curta. Outra coisinha que tem aqui. Então, a gente vai ter aqui, deixa aqui sua dúvida, ver pergunta. É que eu tô como professor, não sei como é que eu vejo. Ou no mural, né? Outra coisa que vocês podem fazer é no material aqui do encontro, vocês podem deixar aqui nos comentários alguma pergunta que vocês tenham em relação à dúvida, que daí eu posso responder aqui também direto, tá? Então é isso. Entendido? Todo mundo? Tanto pode escrever aqui no mural, nos comentários da atividade, ou no plantão. Então a gente faz assim. Faz amanhã de manhã com o Patrick, e na sexta-feira à tarde eu fico disponível. Patrick, tu faz o seguinte depois, então, cria no mural aqui, no início, coloca o endereço da sala, tá? Porque essa que eu criei eu tenho que autorizar. Eu vou usar esse mesmo endereço, aí tu cria aqui uma sala que tu fica, do horário que tu vai ficar disponível. Certo. Tá joia? Beleza. Então, obrigado a Então todos. não precisamos responder mais o questionário, certo? Vai ficar na quinta e na sexta. Isso? Isso, melhor. Quem puder amanhã, encontra amanhã com o Patrick. Quem não puder amanhã no horário da manhã, sexta-feira à tarde, 2 horas, eu tô aqui com vocês. Vou até encerrar ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Sem nota, data de entrega. Tirar ele daqui. Mas eu vou fechar. Tá bom? Então, brigadão a todos. Tenham um bom dia aí, uma boa semana. Nos vemos aí no próximo encontro. Legal?